Irmãos, é sempre bom trazermos à memória o que Deus tem realizado através de nossas comunidades de fé. E só para refrescar a memória dos irmãos, tem hora que a gente pensa, né? Poxa, não está fazendo muita coisa. Ah, sim. A gente está fazendo muitas coisas para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós temos as devocionais que nós enviamos diariamente, né? Nos grupos de WhatsApp, que tanto tem abençoado as nossas vidas, né? Que tanto tem falado aos nossos corações. Temos também, irmãos queridos, de 15 em 15 dias, né? Os encontros com os adolescentes, né? É um momento onde a palavra do Senhor está falando de forma especial aos adolescentes. Por isso, queridos, se esforce aí na tua casa, se você tem um adolescente aí, para que ele esteja participando também nas terças-feiras dos encontros. Toda quarta-feira nós temos uma reunião de oração às 20 horas. Como é importante, como é necessário. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Se nós queremos que as nossas comunidades se mantenham de pé fortes, centradas na vontade do Senhor, precisamos estar em oração. Então, toda quarta-feira nós temos a reunião de oração. Domingo pela manhã, nós temos a EBD, a Escola Bíblica Dominical, de uma forma especial, online, para as crianças. Os coordenadores, os professores têm se empenhado para que a palavra de Deus continue falando aos nossos pequeninos. Temos também o culto presencial. O culto presencial voltou, graças a Deus por isso, né? Se você pode, né? Se faça presente aos cultos presenciais, as igrejas estão preparadas, as igrejas estão realmente debaixo de todo um preparo, né, para que haja o distanciamento, para que os irmãos se sintam realmente protegidos dentro da igreja, né? E também continuamos, assim como em toda a pandemia, né, com os cultos online. Para aqueles que não se podem fazer presentes, que continuem louvando e bendizendo o nome do Senhor, mesmo à distância. Muitas coisas estão sendo realizadas. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Podemos realizar mais? Podemos. Necessitamos. Mas para isso, a palavra de Deus, o Senhor Jesus nos disse: rogai ao Pai que mande trabalhadores para a sua seara. Que Deus possa estar mandando, levantando no meio do seu povo, cada vez mais, pessoas comprometidas para servi-lo, para realizar a sua obra. Não para a honra e glória de homens, para exclusivamente a expansão do seu reino, exclusivamente para o louvor do nosso Deus. Amém? Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos dando início a mais um culto de louvor, honra e glória ao nosso Senhor e Salvador. A palavra de Deus nos diz em Isaías, capítulo 40, dos versos 28 a 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, irmãos? Que nós possamos, mesmo em tempos tão complicados, tão difíceis, como estamos vivendo nos dias de hoje,
estarmos sempre, assim como o profeta, esperando no Senhor. Que a nossa esperança verdadeira esteja sempre no Senhor. Que o Senhor nos ajude. Abaixe sua cabeça, vamos orar, invocando a presença do Senhor e confessando a Ele os nossos pecados. Pai querido, estamos aqui novamente para louvor, honra e glória do Teu santo e bendito nome. Confessamos que não somos dignos, Pai. Reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que somos falhos, indignos, que somos pecadores. Que o Teu sangue purificador esteja nos limpando de nossas iniquidades para que possamos prestar um culto no dia de hoje dignos em Tua presença. Aceita este culto que é Teu, que o Teu Santo Espírito se faça presente no nosso meio, se faça presente em cada lar que está assistindo esse culto nesse instante. Por Cristo Jesus oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos declarar que nós precisamos ter uma vida de oração, que precisamos ter uma vida em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares então, sei que em teu coração goze a paz que o Senhor pode dar. Deus, porém, quer sentir a tua alma se abrir, tudo deixando no altar.
Bem forte, vamos lá. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 147, dos versos 1 a 12. Salmo de número 147, versos 1 a 12. Assim diz a Santa Escritura, Santa Palavra de Deus. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com ímpeto em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvem os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que o esperam na sua misericórdia. Louva, Jerusalém, ao Senhor. Louva, Sião, ao teu Deus. É isso que nós estaremos fazendo agora, como povo do Senhor. Nós estaremos louvando e bendizendo o seu santo e bendito nome, com cânticos espirituais. Vamos fazer isso agora, com toda alegria em nosso coração. Amém? Aleluia! O Senhor nosso Deus é contigo, por onde você andar. Você crê nessas palavras? Então vamos louvar ao Senhor com alegria. Amém? Aleluia! Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Podes confiar, podes confiar. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Deus poderoso, o Deus que tudo podes fazer, e o controle de tudo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, tudo está. É maravilhoso saber que não há impossível para Deus. Então não duvida, confia em Deus, confia
Confia em Deus, confia em Deus, porque Ele é contigo, onde você estiver. Ele é amigo, seu amigo, Deus provedor. Podes confiar, podes confiar. La 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 la. Declare mais uma vez com fé. Diga assim, ó: Deus poderoso, o Deus que tudo podes fazer, que o controle de tudo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. É maravilhoso saber que não há impossível pra Deus. Então não duvida, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, porque Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Podes confiar, podes confiar, porque Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Podes confiar, podes confiar. La 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 O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Ele me ama, Ele me ama. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh,
Ele é nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama. Jesus te ama. Creia nisso. Amém. Continuando o momento de culto e de louvor ao Senhor, estaremos louvando ao nosso Deus agora com um ofertório. E também lembrando de devolver ao Senhor um pouco do que nós recebemos, né? Devolver ao Senhor um pouco do muito que Ele nos dá. Nós estaremos também, né, colocando os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, lembrando os irmãos que nós estamos fazendo isso através dos grupos de WhatsApp. Lembra os irmãos, toda quarta-feira temos a nossa reunião de oração. Participe da reunião de oração. É um momento especial, onde nós estamos intercedendo uns pelos outros. A palavra de Deus nos diz: tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Devolva o seu dízimo, traga a sua oferta. Estamos nesse período de pandemia, fazendo isso para aqueles que não se fazem presentes nos cultos, que não podem estar presentes nos cultos, através de depósito bancário e transferência na igreja que você faz parte, conforme está sendo projetado. Mas não deixe de fazer. Nossas igrejas, elas têm compromissos assumidos, e é com esses recursos que nós continuamos nos mantendo firmes, realizando a obra do Senhor. Abaixe sua cabeça nesse momento, vamos orar, vamos agradecer por tudo que temos recebido do Senhor. Senhor, nós te somos gratos pelo teu cuidado terno, paterno sobre as nossas vidas. Te somos gratos, ó Pai, porque verdadeiramente nada nos tem faltado. O Senhor tem trazido todo o subsídio que precisamos para viver, Senhor. O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus misericordioso, e temos contemplado isso mesmo nesses momentos tão difíceis de pandemia,
porque a nossa mesa, a cada dia, está cheia do pão que vem dos céus para nós. Te louvamos, ó Pai, por cada dízimo e oferta que foram entregues, ó Pai. Rogamos, Senhor, que o Senhor esteja multiplicando cada centavo, que cada recurso, Pai, levantado no dia de hoje, seja exclusivamente para louvor, honra e glória do Teu santo e bendito nome, para a expansão do Teu reino nessa cidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Agora teremos o privilégio de estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Deus, Ele quer falar com você hoje. Eu tenho certeza absoluta disso. Deus, Ele quer sempre falar com o seu povo, Ele quer orientar o seu povo, Ele quer conduzir o seu povo, os seus filhos e filhas. Ele quer trazer transformação de vida, mas para isso, cabe a nós fazermos a nossa parte, nos calarmos diante do Senhor, nos humilharmos diante do Senhor e ouvirmos a sua voz. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe o seu servo, que estará trazendo a palavra nesse instante. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo mais conhecido, Salmo em que, acho que é o mais conhecido no mundo, hein? É esse Salmo. E é o Salmo que eu acho que a maioria das pessoas, né, deixam ele aberto em suas casas. Qual é este Salmo? Qual? 23, isso mesmo. Salmo de número 23. Salmo de número 23. Vou falar para os irmãos o porquê eu resolvi nesse dia estar meditando nesse salmo com os irmãos. Há 2 semanas atrás, a gente teve Campinas, na verdade, o estado de São Paulo, né, foi para a fase vermelha, né? E acabamos fechando novamente a igreja, né, por todo um cuidado, né, que devemos ter. Estávamos na fase vermelha. Mas eu confesso aos irmãos, né, ao contrário de alguns pastores por aí que gostam de se fazer de super-homens, né, eu confesso aos irmãos que eu fiquei angustiado. Confesso aos irmãos que eu fiquei preocupado. Sabe quando vem aquilo, você começa a pensar tudo de novo, aumentando de novo, e aquilo começa a entrar no teu coração, começa até a trazer uma angústia, e você começa a falar com o Senhor, dizer assim, Senhor, mas misericórdia, Senhor. Quando tudo isso vai passar? Eu sei que eu saí para dar uma caminhada, eu ando caminhando ali no Parque Ecológico. É um momento onde eu tenho encontrado um pouco de refrigério, é um momento onde a gente, ali é mais vazio, não tem tanta gente que nem lá no Taquaral, sabe? E eu sei que eu estava ali caminhando, orando, buscando a presença do Senhor, e Deus falou comigo através do Salmo, que é chamado Salmo do Pastor, Salmo 23. Ele falou o meu coração aquele dia e tem falado durante essas semanas poderosamente. Eu tenho buscado, me alimentado. É um salmo que eu acho que a grande maioria dos crentes até sabe decor. Mas, meus irmãos, se a gente pegar esse salmo verdadeiramente para estudá-lo a fundo, afinco, a gente passa aqui o dia inteiro estudando e tirando lições preciosas nesse salmo. Então eu convido você, aqui que está presencialmente, você que está aí em casa, que abra agora então, se já abriu então, esteja acompanhando a leitura da palavra do Senhor no Salmo 23. Vamos ler este precioso salmo
de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos ler todos juntos o último verso, verso 6. Vamos fazer essa leitura todos juntos, o daqui e os de casa. Vamos fazer isso? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Amém. Oremos. Senhor, essa é a tua palavra, estaremos meditando nela nessa manhã. Senhor, reconheço que não sou digno nem merecedor de estar à frente do teu povo, Senhor. Somente pela tua graça, pelo teu favor, eu posso estar aqui, Senhor. Por isso, ó Pai, usa-me nessa manhã, nesse dia, como um canal de bênção, Pai. Senhor, que esta palavra que será anunciada não seja uma palavra meramente informativa, mas que seja uma palavra que verdadeiramente traga transformação de vida. E por Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Sabemos que esse salmo ele foi escrito por Davi. Sabemos também que Davi ele foi o quê? Pastor de ovelhas. Então Davi ele escreve esse salmo fazendo uma metáfora, usando de uma alegoria, comparando, Deus, fazendo um paralelo entre Deus e o pastor. E ele faz isso porque ele sabia e ele conhecia todo um cuidado necessário que o pastor deveria ter para com as suas ovelhas. Não sei se a grande maioria das pessoas sabem, mas a ovelha é um dos animais mais delicados que tem na questão do cuidado. A ovelha, para começar, ela é míope, ela não enxerga direito. A ovelha, ela necessita viver em comunidade, em rebanho. A ovelha também é um animal extremamente indefeso. É um animal que ele não tem nenhum tipo de defesa contra outros animais que possam vir atacá-la. Ela é totalmente indefesa. E além disso, além de defesa, míope, frágil, a ovelha, ela é um animal que precisa ser cuidada. Ela não consegue por si própria sobreviver. Ela precisa que alguém esteja cuidando dela. Davi, sabendo disso, ele escreve esse salmo, sabendo o quanto nós, o ser humano, depois da queda, se tornou assim, indefeso, carente, necessitário do cuidado das mãos do Senhor. E interessante, irmãos, que esse texto, ele nos traz todo o cuidado do bom pastor para com as suas ovelhas. E quando nós buscamos novamente esse texto nos traz
individualmente para os nossos corações, nesses momentos de aflições, a memória, todo o bom cuidado que o bom pastor tem para cada um de nós. Porque ele sim cuida do seu rebanho, mas ele também se preocupa individualmente com cada um de nós. Irmãos, o texto começa e Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aqui Davi começa dizendo a respeito do seu relacionamento com Deus, com o bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor porque eu entreguei a minha vida a Ele. Eu estou completamente debaixo dos cuidados dEle. Eu desisti de viver sozinho. Eu desisti de viver por mim mesmo, nos meus caminhos, segundo a minha vontade, e agora me rendi completamente nas mãos do Senhor, e por isso Ele é o meu pastor. A minha vida não pertence mais a mim, mas sim, a minha vida, a partir de agora, está onde? Está debaixo das mãos do bom pastor. E como é precioso ouvir isso, aprender disso. Só que, quando nós ouvimos isso, quando aprendemos isso, essa palavra também nos traz o quê? Nos traz um momento de reflexão. Nos traz até mesmo um momento de exortação para as nossas vidas. Porque devemos parar e pensar, será que realmente o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que nos ama, o Deus que se entregou na cruz do Calvário em nosso lugar, Ele tem sido o meu Senhor, Ele tem sido o meu pastor. Será que, como Davi, nós podemos declarar isso? O Senhor, Ele é o meu pastor, porque eu já me rendi a Ele, eu já desisti de lutar sozinho, e hoje a minha vida está completamente entregue nas mãos do Senhor, debaixo dos cuidados do Senhor. Esse texto, esse salmo, ele inicia-se então com essa questão do nosso relacionamento. O nosso relacionamento com o Senhor. Como está o teu relacionamento com Deus? Ele começa com essa reflexão que nós devemos fazer para as nossas vidas. Essa é a primeira lição desse texto para as nossas vidas. Realmente, o Senhor é o teu pastor. Realmente a tua vida está debaixo de uma dependência total das mãos do Senhor? Ou você continua tentando caminhar sozinho, seguir sozinho? Ou será que em algumas áreas da tua vida, algumas áreas da tua existência, você ainda não se entregou completamente ao bom pastor? O texto continua e ele nos diz assim: nada me faltará. E, meus irmãos, aqui há muitas interpretações. Agora, a interpretação mais utilizada é a interpretação triunfalista. Triunfalista, olhando a Deus como se fosse um mordomo. Aquele que vai nos dar tudo que nós queremos ao nosso bel prazer, a hora que nós desejamos. Porque se o bom pastor não fizer isso comigo, eu vou ficar o quê? Eu vou ficar emburrado. Eu vou ficar chateado com o bom pastor. Só que quando nós vamos para o original, buscamos mais o original do hebraico, no seu cerne, o que realmente o salmista queria dizer não era nada me faltará, mas não terei falta de nada.
Não terei falta de nada, não é porque eu receberei tudo do Senhor. Não terei falta de nada, porque tendo o Senhor comigo, eu já tenho tudo do que eu preciso. A presença do Senhor comigo já é suficiente para a minha vida. Eu não preciso mais de nada. Eu já tenho o bom pastor comigo. Olha como, quando nós estudamos mais aprofundadamente o texto, nós aprendemos e também aprendemos para a nossa vida que o que mais nós precisamos, ao contrário do que muitas vezes a mídia prega nos dias de hoje, ao contrário do que muitas vezes nós somos bombardeados, olha, você precisa isso, você precisa de um carro assim, você precisa ter isso, uma casa assim, uma casa assado, você precisa se alimentar com isso. Não, irmãos. Lógico, nós precisamos de ter uma boa subsistência, mas acima de tudo isso, assim como o salmista nos diz no dia de hoje, nós precisamos, fundamentalmente, da presença de Deus conosco. Porque quando temos a presença do Senhor ao nosso lado, nós não temos mais falta de nada, porque Ele é tudo para as nossas vidas. O salmista reconhecia isso. E que também nós possamos reconhecer que com o Senhor ao nosso lado, nós já temos tudo. Eu gosto sempre de dizer que o maior presente nós já recebemos do Senhor. O que nós mais precisamos, nós já recebemos do Senhor, que é o seu Filho Jesus. O maior tesouro que nós podemos receber, nós já recebemos. Diante de uma teologia da prosperidade que aí está, diante de um mundo gospel triunfalista, irmãos, o tesouro maior é Jesus, nós já o recebemos. Por isso que o salmista diz, não tenho falta de nada, porque tu estás comigo, Senhor. O presente maior é a tua presença comigo. O texto nos continua e nos diz, leva-me para junto, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Aqui nós precisamos também entender e ver como é maravilhoso. Primeira coisa que precisamos entender é que a ovelha, nas suas particularidades, ela não descansa em qualquer lugar. Tá? Ela não descansa em qualquer lugar. Ela descansa em pastos, aqui diz verdejantes, mas são pastos ermos. Precisa ser aquele pasto baixinho, onde você consegue até ver, né, um pouquinho da terra. É nesses lugares que a ovelha gosta de descansar. É lugar onde não tem inseto, bicho, nada. Também a ovelha, ela só descansa se ela tiver, sabe como? Com o bucho cheio. Se ela tiver alimentada. Porque se ela não tiver alimentada, ela não descansa. Irmãos, coisa maravilhosa é saber que o Senhor, Ele também nos trata dessa maneira, sendo o bom pastor em nossas vidas. Ele está preocupado em nos fazer repousar, mas não repousar em qualquer lugar. Repousar em pastos verdejantes. Repousar em lugares seguros. Só que antes desse repouso, irmãos, Ele quer o quê? Ele quer nos trazer o sustento. Agora, irmãos, o sustento que o Senhor quer nos dar não é um sustento meramente material, mas, acima de tudo, é um sustento espiritual. Porque, através da provisão
espiritual é que nós podemos e conseguimos verdadeiramente o quê? Descansarmos, termos real paz, paz verdadeira. Muita gente tem tudo, tem provisão de tudo, come do bom e do melhor, mas vai deitar na cama, não consegue o quê? Não consegue pregar o olho. Mora em mansão, tem tudo que pode ter. Mas o quê? Lhe falta o quê? Lhe falta o sustento espiritual que traz alma, que traz paz para a alma e que gera verdadeiramente o quê? O repouso em pastos verdejantes, que refrigera realmente a alma, que traz o descanso verdadeiro, e somente o bom pastor, somente o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas pode trazer isso. E Davi sabia disso. Por isso que Davi diz e anuncia isso nesse salmo. Em ti, Senhor, eu posso repousar. Em ti, Senhor, eu vou para pastos verdejantes. Em ti, Senhor, eu encontro descanso para a minha alma. Ele ainda diz, leva-me para junto de águas de descanso. Outra característica da ovelha, ela não bebe água em qualquer lugar. Ela não bebe água, por exemplo, água corrente. Precisa ser o quê? Um lugar calmo. A água precisa ser parada, precisa ser uma água limpa. Olha todo o trabalho que o pastor tem para com a ovelha. E é ali também, nas águas de descanso, que o pastor também limpa a ovelha, porque a ovelha vem, muitas vezes, de uma longa jornada, e ela se encontra ali cheia de fagulhas, cheia de gravetos da jornada, da poeira, e é ali que o bom pastor limpa ela. Irmãos queridos, como é precioso nós temos essa visão e nos lembrarmos que Jesus, ele é o quê? Ele é a água viva. O bom pastor nos conduz à água viva. A água viva que nos purifica, que nos limpa e que nos regenera. Nos regenera para quê? Para continuarmos a jornada, para continuarmos a nossa caminhada. Irmãos, nós precisamos desta água. Nós precisamos da água viva, que é o Senhor. E Davi sabe disso, que nós necessitamos da água purificadora do Senhor para as nossas vidas. O texto continua e ele diz, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se tem algo que a ovelha necessita, é ser guiada. Se a ovelha não é guiada, ela o quê? Ela se perde. Ela é míope. Ela não tem sentido de direção. Ela se perde com facilidade. E se ela se perde do pastor, ela está o quê? Ela está perdida. Ela está perdida, não somente na expressão está perdida, ela está totalmente desfavorável. Ela está como uma presa fácil ao ataque do inimigo. Guia-me. Irmãos, nós não podemos nos esquecer que o melhor caminho para as nossas vidas é o caminho que o Senhor tem traçado para cada um de nós. É caminho de vida. Quando nós seguimos o caminho do Senhor, nós estamos sendo conduzidos para caminhos de vida.
Porque os demais caminhos, nós sabemos, são caminhos de morte. Por isso nós precisamos ser guiados dia a dia, hora a hora, momento a momento, pelo bom pastor. Precisamos clamar: Senhor, guia as nossas vidas, orienta os nossos passos. Ainda mais em dias tão difíceis, tão complicados, onde o mal tem imperado, com toda a sua garra, com todo o seu furor, nós precisamos estar o quê? Seguindo o caminho do Senhor. Nós não podemos nos desviar dos caminhos do Senhor. Agora, a palavra de Deus continua, e o verso 4 nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Irmãos, tem muitos que acham que a vida com Deus é o quê? É um mar de rosas. Tem muitas igrejas, né, que dizem isso: ó, você aceitou Jesus agora, é o quê? É só vitória, 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 vitória. Né? É isso. Eu pergunto para você, irmãos mais experientes, gente mais rodar, é isso? Não haverá lutas? Essa é uma grande mentira e falácia dos dias de hoje. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não prometeu moleza para ninguém. Agora, a palavra de Deus nos diz, tanto nesse texto, porque tu estás comigo, como através das palavras do Senhor Jesus: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Virão, irmãos, vales, sombra da morte virá, mas nós nunca estaremos sozinhos. O Senhor estará conosco, e o salmista sabe disso, e nós também precisamos reconhecer isso, levantar os nossos olhos aos céus e falar: Senhor, está tudo dando errado, está tudo indo de mal a pior, mas Senhor está comigo, tu estás comigo. Irmãos, os estudiosos dizem que realmente a caminhada era uma caminhada difícil. Os estudiosos dizem que nesse período histórico, quando o pastor ia levar as ovelhas, primeiro, ele tinha que levantar muito cedo. Eles praticamente levantavam de madrugada para chegar até onde? Até os oásis que haviam no meio do deserto, para cuidar das ovelhas. Ele não podia se atrasar, por quê? Porque senão vinha o sol escaldante do deserto e acabava matando o rebanho todo. E também os estudiosos dizem que ele também não podia o quê? Se tardar muito, porque nós sabemos que o deserto, durante a noite, é muito o quê? Muito frio. E o frio pode o quê? Matar também o rebanho. Então, ele sabia perfeitamente a hora de ir e a hora de voltar. Mas o percurso muitas vezes não era fácil. Havia no percurso muitas vezes o quê? Lugares difíceis, caminhos íngremes, perigosos. Mas a palavra de Deus nos diz que durante todo esse caminho que o pastor vai junto ali, guiando, conduzindo, né? E vai também livrando as suas ovelhas do ataque do inimigo. Que muitas vezes vinham outros animais,
O próprio Davi, a palavra de Deus nos diz que ele matou o quê? Matou um urso e um leão. E ele matou para quê? Para proteger o quê? O seu rebanho. Muitas vezes haviam o quê? Ataques ferozes contra o rebanho, mas o pastor estava ali. E a palavra de Deus nos diz que ele estava como? Estava junto com o rebanho, guiando o rebanho com a vara e o cajado. Meu irmão, eu quero que você entenda. A vara e o cajado é uma coisa só. Né? A palavra de Deus nós lemos hoje é bordão, é vara e cajado. Bordão e cajado. Você, eu acho que a grande maioria sabe como que é, né? Ele é comprido, né? E na ponta tem o quê? Aquela, tipo, guarda-chuva, né? Aquele C, né? Sim. Para que serve aquilo? Irmãos, a vara é para conduzir a ovelha. Porque tem hora que a ovelha é míope, a ovelha é meia, né? Você sabe, tem algumas ovelhas que são meia rebeldes, né? Mas tem a vara. Tem a vara ali do bom pastor, porque tem hora que o pai que ama o filho, ele faz o quê? Ele corrige o filho. E como é bom ser corrigido pelo pai. Então tem hora que o pastor lhe dá uma varada. Para quê? Para voltar para o caminho. Para tirar dos perigos. Para conduzir no caminho correto. Mas também tem a vara e o cajado. E o cajado é uma demonstração preciosa do amor de Deus para conosco. Porque aquelas ovelhas que acabam caindo, acabam se perdendo, aquelas ovelhas que muitas vezes estão em perigo, quando o pastor não alcança a mão, a sua mão não alcança para livrá-la, para salvá-la, ele tem o quê? O cajado. E com o cajado, ele enrosca, né? Ele enrosca a ovelha e ele traz a ovelha novamente para quê? Para os seus braços de amor, para salvar a ovelha. Tem alguns estudiosos ainda que dizem que no cajado, né, no bordão e no cajado, né, tem o quê? Tem uma ponta que eles fazem, tipo de uma ponta de um, eu posso falar, uma ponta de aço, como se fosse ali um canivete escondido, sabe? Como daí a vara se transforma como? Uma lança, sabe? Acaba virando até mesmo uma lança contra os predadores. Então a gente vai percebendo todo o cuidado de Deus, do pastor para com a ovelha, mas também o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que nos momentos mais difíceis da sua existência, Deus permaneceu ao seu lado? Você já parou para pensar que nos momentos mais difíceis, ou naqueles momentos que você deu aquela mancada, que você deu aquela trupicada, o seu Deus ainda se lembrou de você e com todo o seu amor trouxe você de volta, falando, não, vem cá, você é meu, você me pertence, eu te amo. O cajado nos remete à cruz do Calvário. Um Deus que amou tanto os seus, que se entregou na cruz, para por meio da cruz resgatar e trazer de volta a ovelha perdida.
Louvado seja o nome do Senhor. Finalizando, irmãos, a palavra do Senhor agora, o salmista muda e ele entra e traz agora uma experiência de festa. Experiência de festa para aqueles que verdadeiramente estão na presença do Senhor. Porque aqueles que estão na presença do Senhor, eles têm essa promessa, que o Senhor, Ele vai preparar um banquete espiritual para receber os seus filhos, as suas ovelhas, para cuidar delas. Esta festa maravilhosa que o Deus tem preparado para as nossas vidas, nessa festa não haverá mais o quê? A presença de adversários? Não. Ali estarão só os santos, os salvos pelo Senhor. A palavra de Deus nos diz que ali nós seremos ungidos pelo Senhor. Isso significa o quê? Que a bênção do Senhor estará sendo derramada plenamente em nossas vidas. Ali nós teremos um cálice que se transborda. Que significa o quê? Não teremos mais falta de absolutamente nada. E ali nós teremos para sempre 2 guardiões. Guardiões maravilhosos que estarão sempre conosco. A bondade e a misericórdia do Senhor. E nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Importante ressaltar que esses guardiões preciosos já hoje estão à nossa disposição. A bondade e misericórdia do Senhor a cada dia estão sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar contando uma breve história. Dizem que foi haver uma rádio promoveu um concurso de um novo radialista, de um novo narrador. E primeiro ficou aquela discussão, qual texto nós vamos escolher para um narrador, para eles estarem no concurso utilizando. Acabou se escolhendo, então, o Salmo 23, um salmo muito conhecido, e ali se escreveram muitas pessoas, tentando vencer esse concurso. Ali foram até profissionais, pessoas abalizadas, estudadas na oratória. Estavam lá narrando o Salmo do Bom Pastor, o Salmo 23. Eu sei que, de repente, chegou ali para narrar um senhor idoso, velhinho, com a voz embargada. Eu sei que a hora que ele terminou a narração do Salmo 23, os que estavam presentes começaram a bater palmas, os jurados também com os olhos emocionados, cheios de lágrima. Aí um dos concorrentes virou para o outro e falou, mas o que tem de diferente nessa narração dele? Essa voz tão fraca, já idosa, até arranhando. O outro concorrente disse assim, todos narraram o Salmo do pastor. Mas nenhum deles narrou conhecendo o bom pastor como este homem. Ele narrou de forma brilhante, porque ele não somente conhecia o Salmo do bom pastor, mas ele vivenciava o bom pastor em sua vida.
que essa também seja uma realidade em nossas vidas. Que nós possamos caminhar, vivendo realmente debaixo do cuidado do bom pastor. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te somos gratos por esse tempo, gratos pela tua palavra, Senhor. Ó Pai, te agradecemos pela oportunidade que tivemos de te buscar nessa manhã. Te somos gratos porque essa palavra falou ao nosso coração. Senhor querido, que possamos, assim como teu servo Davi, sentir que a tua presença é real e verdadeira conosco na nossa jornada aqui. Que como teu servo no Davi, possamos valorizar mais do que tudo, Senhor, a tua presença conosco. Que como Davi, Pai, possamos reconhecer que tu és o Deus provedor, tu és o Deus que cuida de nós, tu és o Deus que nos livra do mal, tu és o Deus que nos resgata para nos trazer novamente salvação. Tu és o Deus que está preparando banquetes espirituais, mansões celestiais para nos receber na glória, na nova Jerusalém, Senhor, para uma vida eterna, para sempre, em teus braços. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Como é bom ouvirmos a palavra do Senhor. Sempre falo isso, né? Como é bom. Como é bom ouvirmos que o Deus Criador de toda a terra, o Deus Criador de todo o universo, Ele se importa conosco individualmente, e Ele quer falar conosco, e Ele fala conosco, através da sua santa e bendita palavra, através dos seus servos, quando nós calamos o nosso coração, calamos o nosso eu, Ele fala conosco. Obrigado, Senhor, por essa palavra preciosa. E agora nós nos despedimos deste culto através do envio. A palavra de Deus nos diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, dos versos 13 a 16. Eu gosto muito desse texto, porque Jesus, ele não fala que vocês se tornarão. Ele não está falando para os discípulos, olha, vocês se tornarão o sal da terra, vocês se tornarão luz do mundo. Não. Ele declara, vocês são. Vocês já são. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, nós já nos tornamos sal e luz. Sal e luz que faz a diferença onde nós estivermos. Que essa seja uma semana onde eu e você possamos estar fazendo a diferença onde estivermos. Que a luz de Cristo, que o sabor de Cristo esteja sendo sentido aonde nós estivermos. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, te agradecemos por este culto, por este momento que tivemos. Te agradecemos pelos louvores, te agradecemos pelas leituras, te agradecemos por essa
por esse momento especial, por esse privilégio de estarmos reunidos, mesmo distantes, mas unidos através de Cristo Jesus, por meio do seu Santo Espírito, de cultuarmos a Ti. Te agradecemos de uma forma toda especial, pela Tua palavra que falou conosco, que veio de encontro aos nossos corações. Pai querido, precisamos de Ti. Que o Teu Santo Espírito esteja nos usando essa semana. Que o Teu Santo Espírito esteja nos fazendo realmente brilhar a Tua presença em nós e que possamos, em tempos tão terríveis, em tempos de tanta apostasia, Senhor, possamos realmente mostrar a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Não para a nossa vanglória, Senhor, mas para levarmos a Tua presença àqueles que carecem de Ti. Por Cristo Jesus oramos, por Cristo Jesus agradecemos. Amém. E que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor Jesus sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor Jesus nos cubra com a sua terna e poderosa paz. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe toda a sua família. Deus abençoe a nossa pátria amada. Um forte e carinhoso abraço.